Como acreditar em você quando ninguém mais acredita? Nessa era da internet, de redes sociais, a gente vive se comparando. É impossível não se comparar. Pense quando não existia espelho e, consequentemente, não existia celular, não existia câmera, não existia nada disso. O único reflexo que as pessoas viam era o reflexo delas no rio. Elas não tinham como se comparar a ninguém. Elas não tinham nem o porquê se comparar a ninguém. Porque a única coisa que elas viam, se tratando delas mesmas, é quando elas enxergavam o reflexo delas na água. E eu imagino que nessa época, outras épocas também, não tinha tanto essa cobrança, a nossa cobrança da sociedade hoje, que a sociedade mesmo impõe pra gente, essa cobrança de sempre ser o melhor. Só que você já se perguntou o porquê que você quer ser melhor? Você quer ser melhor por você ou pelo outro? E para você, o que é ser melhor? O que é ter o melhor? Às vezes as pessoas só querem o melhor porque o outro tem e ela não tem. Há um tempo atrás, um pouquinho antes de eu começar meu processo de jornada espiritual, de um despertar mais profundo da minha consciência, nesse caminho de autoconhecimento e desenvolvimento, já fazia uns 8 anos que eu tô nele, só que um processo mais profundo mesmo da minha alma. Eu estou faz uns 2 anos. E eu lembro que quando eu comecei a fazer terapia multidimensional, eu já vinha fazendo terapia, me conhecendo, né? Eu lembro que a terapeuta era extremamente sensível e ela falou assim pra mim, Camila, você é muito materialista, você é muito apegada ao dinheiro. Eu falei, eu? Mas eu nem tenho dinheiro para ser apegada ao dinheiro. Falei assim pra ela. Ela, não, mas você é sim, né? E ela era daquela terapeuta que falava mesmo, não tinha papas na língua. Daí eu pensei assim, eu discordo de você. Não, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não sou materialista. Pelo contrário, eu sou muito humilde. Aí, nesse processo de descoberta, né, de desenvolvimento, mais ou menos uns 8 meses depois que ela tinha me falado, né, sobre isso, uns 8 meses depois, realmente caiu a ficha que eu era uma pessoa muito materialista, porque eu não queria manifestar as coisas por mim, pela minha família e pela expansão do universo. Eu queria manifestar as coisas para provar para os outros que eu podia, para provar para os outros que, ó, olha para mim, eu sou foda. Olha para mim, eu consegui. Olha para mim, você duvidou de mim? Você duvidou de mim? Duvida agora. Duvida agora que eu consegui. Duvida agora que eu tô aqui. Depois de meses, caiu a ficha, veio na minha consciência que eu realmente queria manifestar, eu realmente queria ter as coisas, porque eu queria jogar, eu queria vomitar no outro, que ó, eu posso, você duvidou de mim? Lembra, eu tenho uma história de uma professora, eu lembro que com uns 8, 9 anos, na segunda série ou na terceira, não lembro bem, eu lembro que tinha uma continha de dividir que eu não conseguia fazer aquela continha de jeito nenhum. E eu tinha muita dificuldade de matemática, muita, muita, muita dificuldade. Só que outras matérias, né, depois eu fui crescendo e tal, né, nas outras séries que tinha filosofia, né, que tinham assuntos mais da cabeça, ou até mesmo artes, né, que eu gosto muito da minha criatividade, eu gosto de ser criativa, eu me desenvolvia super bem. Só que agora, exatas, eu era péssima, né? Dividir para mim era um terror, eu não conseguia de jeito nenhum. E eu lembro que a professora chegou, puxou minha orelha assim e falou assim: do que adianta ser bonita se você é burra? Bom, pelo menos ela disse que eu era bonita. Mas o bonito nunca entrou na minha cabeça, porque desde criança eu já tinha uma distorção, eu já tinha um complexo de inferioridade, até mesmo pela minha aparência, desde criança. Ai, meu Deus! E hoje eu sou mãe e eu não quero que meu filho passe por isso. Não quero que ninguém passe por isso, nenhuma criança passe por isso. E os adultos que passaram por isso, agora é a nossa vez de se curar. Não adianta a gente ficar colocando culpa nos outros, a gente precisa se curar. Enfim. E aquilo, aquela informação, você é burra, ficou na minha cabeça ali um bom tempo. Aí no próximo ano, na quarta série, isso aconteceu na terceira. Na quarta série, eu lembro que minha mãe mudou, eu de período, então eu estudava à tarde, e eu estudei pro período, e eu fui pro período da manhã. E eu não sei o que aconteceu, que eu simplesmente me tornei uma das melhores alunas da turma. Porque, ao contrário daquela professora que me xingava, que não acreditava em mim, eu tive professoras que acreditaram em mim. E também tem a questão de mudar para amanhã, né? Então, de manhã a gente tá com a cabeça mais fresca, enfim. E eu lembro que na quarta série eu já queria provar para aquela professora que eu era boa. Eu queria provar.
o meu valor. Na quinta série, eu mudei de cidade. Então, eu saí lá de Francisco Beltrão, Paraná, e vim morar em São José dos Pinhais, pertinho de Curitiba. E eu lembro que no outro ano, né, no meio do ano, ele já estava na quinta série, e nas férias de julho a gente voltou para a cidade ali para visitar os parentes, né? E eu lembro que eu fui para a escola, gente, na quinta série. Quinta série é o quê? 10, 11 anos? Eu lembro assim que eu fui assim com o peito todo estufado, e eu pensei assim, eu quero encontrar essa professora. Eu quero mostrar para ela que eu sou mais eu. É tipo assim, eu lembro que nesse dia eu tinha comprado um pacote de doce, que eu fiquei juntando dinheiro 6 meses, sem brincadeira. Então, minha irmã me pagava 50 centavos para arrumar o quarto dela. Todo sábado, todo domingo. E eu fiquei juntando 50 centavos todo final de semana. Então, juntando ali umas moedinhas, né? Naquela época, algumas moedinhas, para uma criança, valia muito, porque você ia lá na venda e fazia festa, né? Podia comprar um monte de doce. Aí eu lembro que eu fui com aquela sacola de doce lá na escola e pensei assim: eu quero que essa professora me veja. Eu quero que essa professora me veja que eu subi na vida. Quinta série, tá? Com 10, 11 anos, eu já tinha esse pensamento. É claro que é porque ela me humilhou e eu queria mostrar para ela que eu podia ser mais, né? Só que isso se perdurou durante toda a minha vida, porque eu sempre queria mostrar para o outro que eu podia. Aí quando alguém me humilhava, pisava em mim, de alguma forma, eu queria mostrar para aquela pessoa que eu podia. E quando eu me tornei terapeuta, gente, eu fico muito emocionada com contar isso. Quando eu me tornei terapeuta, eu queria mostrar para os outros que eu era mais. Quando eu era maquiadora também. Eu já fui maquiadora um tempo. Eu já fui maquiadora há uns 4 anos, 4, 5 anos da minha vida eu fui maquiadora. E eu sempre queria mostrar pro outro que eu podia mais. Então, até o mínimo, eu queria mostrar, sabe? Então, eu publicava tudo nas redes sociais. Eu fazia tudo, tudo, de tudo mais um pouco pro outro ver que eu tava crescendo e evoluindo. Não é para os outros de uma forma geral, sabe? Mas eram pessoas específicas que de alguma forma mostravam para mim que elas não acreditavam em mim. De alguma forma, sabe aquela pessoa que duvida de você, que fala mal de você pelas costas, ou que pisa no teu calo, ou que fala assim, não sei não, hein? Por exemplo, teve uma pessoa, né, que, olha aí, eu fazendo fofoca, né? Mas teve uma pessoa que quando eu me tornei terapeuta, a pessoa falou assim: "Olha, não sei não, hein? Para você ser terapeuta, né, você lidar com pessoas, ajudar pessoas no emocional, você não tem que fazer uma faculdade, não?" E eu tentava explicar para a pessoa, não, isso a gente não aprende na faculdade. E eu tentava, né, tentava me engrandecer. E para esses tipos de pessoa que duvidavam de mim, eu queria, olha só, eu consegui isso por mérito meu. Eu sou muito melhor do que você pensou. Resumindo, é isso. Aí depois que essa terapeuta falou pra mim, eu não acreditei, eu não queria acreditar no que ela tava me falando. E depois de alguns meses realmente caiu a ficha que eu tava fazendo tudo que eu fazia pra provar pro outro. Aí o que que aconteceu? Eu fiquei quase um ano sem trabalhar. Eu fiquei quase um ano enjaulada na minha própria consciência. Eu não queria mais trabalhar, eu não sabia realmente o que eu queria. Eu realmente passei por um momento de metamorfose. Eu me coloquei pra dentro e falei, eu não quero mais. Ai, gente, eu fico emocionada. Eu não quero mais fazer as coisas para provar pro outro. Eu preciso fazer as coisas para provar para mim e fazer pela expansão do universo. Eu quero fazer por algo maior, porque se eu for ficar fazendo as coisas, independente do que for, desde um bolo, eu adoro cozinhar, desde um bolo que eu vou fazer, se eu for fazer esse bolo pra ganhar elogio ou pra mostrar pro outro que, olha, eu sei fazer um bolo, não faz sentido. Mas se eu fizer um bolo, porque eu amo fazer bolo, eu amo mesmo fazer bolo. Mas se eu for fazer um bolo que eu amo e porque eu quero que você coma o meu bolo e seja feliz comigo, eu amo fazer bolo pro meu filho, eu amo fazer bolo pro meu marido. Eu preciso fazer o bolo por uma causa maior e não fazer o bolo para provar para você que eu sei fazer o bolo ou para você me elogiar. Se você não me elogiar, acabou para mim. Eu preciso fazer as coisas na minha vida por mim e não pelo outro. É claro, eu preciso fazer as coisas também para contribuir com o outro, mas eu não posso fazer as coisas para o outro me elogiar ou para provar para o outro que eu sei, que eu sou melhor. Quando caiu essa ficha para mim, e não é apenas uma ficha assim que cai e de repente você muda. Não, é uma coisa da tua consciência. Quando a tua consciência começa a aceitar,
Quando a tua consciência começa a aceitar que realmente eu preciso fazer as coisas por algo maior, é só mudar a chavinha. Eu continuei fazendo as mesmas coisas, só que por uma causa maior. Eu tô fazendo esse vídeo, primeiro, que eu gosto, porque eu me divirto muito, eu gosto muito de fazer, só que eu não tô fazendo pro outro achar que eu sou maior, pro outro achar isso ou aquilo. E que se dane também. Se o outro vai achar que eu falo bem, que eu falo mal, se o outro gostou, não gostou, que se dane. Eu sei que eu vou encontrar, desculpa falar isso, mas eu sei que eu vou encontrar pessoas que vão gostar de mim do jeito que eu sou. E eu não preciso mais ficar me encaixando numa forminha para me encaixar naquilo que você espera de mim e fazer as coisas porque eu quero provar algo para alguém. Eu tô fazendo isso por algo maior. E quando você faz as coisas por algo maior, você começa a acreditar em você. Você começa a acreditar em você quando ninguém mais acredita. Porque você acredita em você mesmo por algo maior. Porque começa a cair tua ficha que você faz parte de uma inteligência cósmica, que você faz parte do todo, que você tem uma centelha que te auxilia o tempo inteiro, que está com você o tempo inteiro, que é o teu eu superior maior, que sabe de todas as coisas. E você começa a se conectar com esse fluir da vida, com o que a vida te traz de melhor, e você começa a se voltar para dentro. Só que quando você se volta para dentro, é muito incrível porque você se volta para dentro e é como se aqui fora as coisas se expandissem. Mas agora, quando você tá muito para fora, sem olhar para dentro, as coisas não acontecem. Mas a partir do momento que você pensa, eu vou olhar para dentro, eu vou me voltar para dentro, parece que aqui fora as coisas começam a fluir. As pessoas certas aparecem, as oportunidades aparecem, a vida começa a entrar nos eixos. E quando ao contrário, quando você está voltado para fora, e não se dá a oportunidade de olhar para dentro, se voltar para dentro, as coisas aqui fora ficam todas bagunçadas. Faz sentido para você, amado, amada? Eu espero que sim, de todo o meu coração, tá? Então, se você se identifica com esses temas, se você se identificou com o canal, com a minha energia, espero muito de coração que você se inscreva no canal, vou ficar muito feliz. Um beijo, tchau, tchau.